então continuando aí uma aula pendente que ficou para a gente falar acerca de ventilação mecânica, a gente vai falar sobre os modos ventilatórios avançados, que outrora a gente já chamou de novos modos ventilatórios. Ultimamente, de novo, não tem nada. A maioria deles tem mais de 10 anos já, né, que se estuda, que se é utilizado. Na prática clínica, né, é menos improvável de se encontrar em qualquer hospital, né, comparado com os modos convencionais, PCV, VCV e PSV. Os modos ventilatórios avançados, né, não são tão disseminados assim, mas tem seu espaço e é bom que a gente saiba, tanto para a prática clínica quanto para as provas de concurso, né, pessoal? Vamos falar do nosso plano de aula? Bem, nosso plano de aula a gente vai falar desses 4 tipos básicos, né, que é a ventilação mecânica de duplo controle em único ciclo, que aí vamos ter 2 modos, o VAPS e o PRVC. Vai ter o NAVA, que a gente já ouviu falar, já tratou sobre isso em alguns encontros. O PAV, PAV Plus, né, que é o mais famoso talvez deles, né, e o APRV, não é verdade? Então vamos lá falar sobre um pouco deles? Bem, a ventilação mecânica de duplo controle em único ciclo, o nome é um pouco confuso, mas nos deixa uma ideia. Significa que naquele ciclo respiratório, o paciente ele vai ter 2 variáveis controladas. E aí, no caso, vai ser a pressão e o volume, né? Pareceu que naqueles modos convencionais não existia, e agora a gente vai ter isso aqui. Tanto no VAPS, que é uma modalidade, né? E no PRVC, que é uma modalidade diferente do VAPS, mas que trabalha com esse mesmo contexto, não é verdade? Então vamos começar falando do VAPS. O VAPS é um modo de ventilação mecânica que ele tem um controle à pressão e ele muda para volume no mesmo ciclo, né? O disparo ele pode ser a tempo, como a gente já conhece, né, quando o paciente está controlado, ou ele pode ser por trigger do paciente, seja o que a gente já conhece aí de fluxo ou pressão, né, trigger pneumático e tudo mais, né? Após o disparo, o que acontece nesse ciclo respiratório? O ventilador ele tenta alcançar rapidamente a pressão de suporte que você setou o mais rápido possível. Então ele atinge aquela pressão que foi setada inicialmente. E quando ele atinge essa pressão, o ventilador ele calcula o volume que já foi distribuído naquele sistema respiratório. Então ele atinge a pressão e calcula o volume distribuído, né? E logo em seguida vai ter 2 opções. Obviamente isso tudo microprocessado ali de forma rápida, né? Então ele atingiu a pressão, calculou o volume e aí ele tem uma opção. Se o volume já foi atingido, aquele volume que você predeterminou, então você predeterminou a pressão e o volume. Se o volume foi atingido naquela pressão que você predeterminou, ele cicla fluxo, igual é no PSV. Agora, existe a opção daquele volume não ter sido atingido. Então o que acontece? Para não aumentar a pressão, ele começa a desacelerar o fluxo até que o volume seja alcançado. Alcançado o volume, então depois disso ele cicla. Tá certo? Essa que é a grande manha do VAPS. Qual que é a vantagem? Teoricamente, reduz o trabalho respiratório, né? Ele mantém o volume corrente e o volume minuto do paciente, né? Que você predeterminou previamente, né? Reduz as sincronias, talvez seja um modo mais sincrônico do que os modos convencionais. E reduz a pressão de suporte sem reduzir o volume corrente. Então você seta lá uma pressão de suporte limítrofe, né, um volume corrente mínimo que aquele paciente precisa, e ele dentro daqueles cálculos todos que a gente já falou, né, esse paciente ele consegue ventilar com pressões mais baixas. Mas existem desvantagens também, né? A desvantagem mais convencional pode ser que o paciente tenha um tempo expiratório mais elevado por conta disso, né, por ajustes inadequados, né? E aí, se esse paciente também tiver uma pressão muito elevada ou um volume elevado setado previamente, isso pode dar alterações, né? Então, se você calculou mal o volume daquele paciente, colocou um volume mínimo muito alto, ou uma pressão mínima, né? Uma pressão, um set de pressão muito alto, esse paciente ele vai fazer um barotrauma ou volutrauma, ou está predisponente a isso, tá certo? Então isso aí é mais operador dependente. Ok? Então aí está mais ou menos um fluxograma de como é que acontece, né? A gente ajusta no paciente a frequência respiratória, o pico de fluxo, a PIP, FO2, sensibilidade, né? Volume corrente e pressão de suporte. Né? E o fluxograma todo que a gente já tratou. Então o paciente o ventilador atinge a pressão de suporte, né? E calcula o volume. Se esse volume for suficiente, ele cicla a fluxo. Né? Caso contrário, o fluxo decai até ele atingir o volume, né? E aí ele cicla de novo, mais ou menos assim. Ok, muito bem. Seguindo agora no PRVC, que também é um modo daquele volume ventilação mecânica
com pressão e volume no mesmo ciclo, o PRVC também é um modo, né, comunga do VAPS nesse mesmo sentido. Né? Ele é uma ventilação mecânica que opera a pressão controlada, né, limitada a pressão, e essa pressão se altera na tentativa de se manter um volume corrente já pré-estabelecido. Aqui tem uma manha. O primeiro ciclo respiratório nessa ventilação mecânica sempre acontece em volume controlado, porque é quando, né, o respirador ele faz o cálculo da mecânica do paciente, tá certo? Então lembra lá? Você já sabe disso, a gente já falou sobre isso, né? Então o primeiro ciclo é sempre a volume controlado. Você setou o volume mínimo do paciente, a pressão máxima que ele pode ter, e o primeiro set é sempre a volume controlado. Esse aqui é a maior sacada desse método. Né? Nos próximos ciclos, ele vai então ventilar com pressão limitada e ciclada a tempo, assim como é no PSV normal. Então o PRVC é uma mistura dos dois. Né? E a cada ciclo, né, esse modo ventilatório, ele tenta ventilar o paciente com aquele volume mínimo e com as menores pressões possíveis. Ele vai interagindo com a dinâmica do paciente. Isso tende a reduzir ali a pressão nas vias respiratórias do paciente. Por isso, talvez seja um modo adequado. Tá certo? Então, é mais ou menos assim que acontece. Existe o teste respiratório, que é em VCV, ele mede o volume corrente do paciente e a complacência, e ele vai ventilar depois o paciente em PCV. Caso, né, esse volume comparado nos testes de PCV seja menor do que os outros, o teste mãe, digamos, o teste principal, ele aumenta então a pressão inspiratória, ou diminui, ou mantém a mesma, de acordo com o que for possível para manter aquele volume corrente com aquela pressão limítrofe. Ok? Beleza, então as vantagens do PRVC, né? A vantagem principal é que ele permite um volume constante e ao longo do tempo tende a reduzir as pressões nas vias aéreas, né? Então, de acordo, inclusive, com o esforço do paciente, né? Então, se o paciente está interagindo com a prótese, ele consegue diminuir isso aí pelos cálculos, né? A desvantagem é aquela, né? Operador dependente, digamos assim. Então, se você setou um volume corrente muito alto, esse paciente corre o risco de fazer uma pressão muito alta. Né? Isso aí, então, vai depender de você que está setando o paciente, assim como pode ser lá no PCV ou no VCV. Isso aqui você tem que ver também, tá certo, pessoal? Muito bem. Vamos seguir então para o próximo. Aqui só mais um pouquinho. Então aqui a gente tem um gráfico, né, de pressão, fluxo, volume. A gente percebe que no primeiro set inspiratório o paciente está em VCV, aqui vai acontecer os cálculos da complacência. Então logo em seguida ele vai ventilar em modo, digamos, com pressão limitada e fluxo livre. E aí ele vai ventilar de acordo com a complacência do paciente, com as menores pressões para manter aquele volume corrente. Ok, muito bem. Nosso próximo modo ventilatório é um modo que a gente já conhece, né? Já ouviu falar pelo menos, que é o NAVA, né? Que é a ventilação mecânica controlada, né? Ventilação mecânica assistida e ajustada neuralmente. Ou seja, lembra quando a gente falou um pouco de disparo? O disparo pode ser a tempo, a fluxo ou a pressão. Qual que é a importância disso? Que o tempo inspiratório do paciente seja muito próximo do tempo inspiratório mecânico, né? Para evitar o que? As assincronias. Aqui, talvez seja o grande modo ventilatório em que esse tempo é mais empatado possível, seja mais próximo possível, tanto o tempo inspiratório neural do paciente como o tempo do ventilador. Por quê? Porque ele pode ser disparado através do disparo da contração diafragmática. Então a gente tem 10 eletrodos esofágicos posicionados no terço distal do esôfago. Né? Esses eletrodos são configurados para flagrar a contração diafragmática no que ocorre quando o paciente quer inspirar. Provavelmente, né, muito provavelmente isso foi estudado, e esse tipo de contração diafragmática ele vai acontecer, né, quando você quer inspirar, muito próximo do seu tempo de inspiração neural, ou seja, a máquina fica muito próxima com o tempo do paciente. Né? Esse disparo ele ocorre de acordo com o tempo neural do paciente, ou seja, nessa situação sem ativação pneumática, ou seja, não é fluxo ou pressão, né? E aí costuma ser um modo muito sincrônico, um modo indicado para pacientes que estão em ventilações assistidas e está com a sincronia, porque torna isso mais sincrônico. Né? Obviamente, se o paciente não entrar, ou esses eletrodos desposicionarem, é possível que aconteça um trigger pneumático, né? ou da forma convencional. Mas o ideal dele, ele é indicado para quê? Para que tenha um trigger neural, ou seja, para diminuir
as assincronias, basicamente, né? Então, o que a gente tem para falar? Como é que é a pressão de suporte dessa situação? Ela é proporcional à ativação esofágica, que a gente chama aí de ED, né? E ele é tão mais forte ou tão proporcional de acordo com o que ele consegue medir dessa ativação diafragmática. E existe todo um contexto para a gente avaliar sobre isso. Acho que não vale se aprofundar tanto, mas a gente tem que entender que isso existe, né? E teoricamente isso reduz as assincronias, correto? Muito bem. O NAVA, então, em estudos clínicos, né, a maioria, eles indicam que talvez seja o modo que melhor se adapta ao paciente em relação às assincronias. E justamente por isso ele é indicado nos modos, quando o paciente está em modo espontâneo, né, ou pelo menos assistido, e está ocorrendo algum tipo de assincronia. Então o paciente tem que ter drive respiratório, senão não vale a pena instalar um NAVA. Né? Você tem que colocar um eletrodo esofágico, que é o maior problema, é o desposicionamento dele. Né? Então, assim, esse modo ele é traçado para isso, né? Para diminuir as assincronias em pacientes em ventilações espontâneas. Tá certo? E comparado com o PSV, que é o método mais utilizado em ventilações espontâneas que a gente tem aí pelo mundo, talvez ele melhora em relação às assincronias. Correto? E a gente tem um esquema baseado aqui do NAVA, né? Um desenho muito simples, mas que tem que ter lembrar que além do paciente estar entubado em ventilação espontânea com drive, né, no caso, esse paciente tem que ter um eletrodo posicionado, né? Então isso aí pode ser aí além de ser um método um pouco mais caro, ele é um pouco mais invasivo, digamos assim, né? Porque além de um TOT, né, um tubo orotraqueal, necessita de uma sonda esofágica adicional, tá certo? Muito bem. Agora a gente vai falar do PAV, né? Conhecido aí, o mais avançado dele como PAV Plus, né? É um modo ventilatório, né? que ele é proporcional ao esforço do paciente, né? Através desse ventilador microprocessado, né? que tem o PAV Plus, ele consegue digamos, calcular espontaneamente ali online a complacência estática, né, e dinâmica desse paciente e as resistências das vias aéreas. E ele vai alterando o suporte desse paciente ciclo a ciclo. Né? Então ele consegue ser bastante sincrônico com o paciente, é um método muito utilizado aí nos modos de desmame da ventilação mecânica. Inclusive no PAV Plus, além disso tudo, né, ele te indica ali no sensor, né, no display dele, que esse paciente está apto a ser estubado, por exemplo. Então esse é um modo que vem ganhando muito espaço aí no mundo. Né? É um modo que ele é um disparo que ele tem que ser pelo paciente, o paciente tem que ter em modo espontâneo, né? O limite é a pressão e a ciclagem é a fluxo, né? Assim como acontece aí no PSV. Né? O fluxo é livre, obviamente, né? E quanto maior o esforço do paciente aqui, maior o suporte do ventilador em relação a isso, é o que a gente chama de feedback positivo. O contrário também é verdadeiro, se o paciente interage pouco com a prótese, menor vai ser o suporte. Qual que é a vantagem? A vantagem é que esse modo ele é utilizado para desmame, então depende do drive, né? Ele proporciona maior autonomia para o paciente, sincronia e conforto. E a desvantagem é que se o paciente estiver muito rebaixado, tiver uma doença neuromuscular ou estiver sedado, é um modo que não é muito hábil para ser utilizado, tá certo? E aí a gente vai falar um pouquinho, né, que o PAV Plus, né, que é, talvez no cenário, o modo mais avançado desse esquema PAV, ele estima o trabalho ventilatório do paciente, né, a cada mais ou menos 4 a 10 ciclos, né, pela equação do movimento que a gente tanto falou. Né, ele calcula a complacência, resistência em micropausas inspiratórias. Né, então, assim, ele consegue ter online a dinâmica daquele paciente na mão e ele vai te dizendo se esse paciente está evoluindo bem o desmame, se ele já está apto para ser estubado, por exemplo, isso pode acontecer em algumas máquinas. A sugestão é que o PAV Plus seja uma alternativa ao PSV, né, para pacientes com assincronia significativa, né, e que tem um grande potencial de melhorar a interação paciente-ventilador. Então, se você tiver esse modo, tente utilizá-lo para ser melhor para o seu paciente. A recomendação é que é para evitar o paciente sem drive respiratório, né, porque aí não vale a pena. Né, o paciente ele não vai interagir com a máquina, então ele vai continuar com um modo controlado simplesmente. Né. E outra coisa, né, como ele calcula as complacências, né, e a resistência de modo online, esse paciente que tenha, por exemplo, um vazamento do circuito respiratório, né, ou talvez uma obstrução dinâmica da via aérea, esse paciente não vai ficar bem calculado. Né? Então esse vazamento tem que ser corrigido, tudo tem que ser muito bem visto, porque aí as complacências podem estar muito alteradas, já sabidamente, depende do volume das pressões do sistema respiratório. Tá certo, pessoal? Muito bem.
Então aqui a gente tem, desse artigo que eu tirei aqui, da ventilação assistida proporcional, um esquema comparando o PAV Plus, né, com o PSV. E a gente percebe basicamente que todas as vezes que o paciente entra aqui no PSV, né, ele não gera um ciclo inspiratório suficiente com todo o drive dele. Mas isso não acontece no PAV Plus. Ele consegue muito bem vencer essa assincronia, talvez uma sincronia de disparo, né, que o paciente está apresentando aqui no PSV, mas não no PAV. Ok? Muito bem, maravilha. Bem, a gente tem que falar então aqui, eu acho que para encerrar, o APRV, que é a ventilação por liberação de pressões das vias aéreas. É muito parecido com o conceito do BIPAP, bilevel, que a gente tem aí na cabeça. Como é que é isso, né? O APRV é um modo que ele é limitado à pressão e ciclado a tempo, né? É muito parecido aí com o PCV em relação a isso. É considerado um modo espontâneo, tá? O paciente tem que ter drive. E aí você tem que ajustar duas situações desse paciente, uma PIP alta e uma PIP baixa. O paciente vai nas suas ventilações espontâneas, ele vai em alguns momentos respirar, né? Inspirar, né? em sistema pressurizado mais alto, e em alguns momentos em sistema pressurizado mais baixo. Aqui você também tem que ajustar o quê? A relação PIP high e PIP low, que a gente fala, né? Sendo que é obrigatório nesse modo que a PIP high, né, o tempo de PIP high seja superior ao tempo de PIP low, que é o que diferencia ele do bilevel, tá certo? E aí o paciente ele consegue respirar espontaneamente nesses dois níveis, tá certo, pessoal? E aí eu deixo a dica para vocês que o modo BIPAP, ele também usa os dois níveis de PIP, né? Porém, no modo BIPAP, o PIP low dele é maior do que o PIP high, ou seja, o BIPAP ele tem uma PIP baixa, né, que dura mais tempo no ciclo respiratório do que a PIP alta, né? E aqui no APRV é o contrário, né? A PIP alta ela tem mais tempo durante o ciclo respiratório do paciente do que a PIP baixa. Ok? Muito bem, aqui tem um esquema, né, muito fácil da gente entender. Então você seta lá no paciente a fase dele, né, de um CPAP mais alta, né, que chama de PIP high, né, e uma fase de CPAP mais baixa, né, que a gente chama de PIP low ou PIP baixa, né, e a relação da PIP high sobre PIP low, assim, a PIP alta nesse sistema respiratório, a PRV, ela tem que ter um tempo maior do que na PIP baixa. Ok, pessoal? Maravilha, então fica aí para vocês, eu vou deixar depois a aula preparada lá no nosso grupo, e aí vocês, com carinho, estudem isso mais para frente. É muito importante a gente saber pelo menos aí o PAV Plus e o NAVA. Muito obrigado e terminamos aqui.